Eu quero comentar um vídeo que estava circulando ontem nas redes sociais, que é esse vídeo do Padre Edson. Vamos conferir. País que já chegou a 60 mil mortos pela pandemia e não temos um ministro da saúde. Vocês querem que eu fale que o quê? Aquilo que todos falam, ele não trabalha porque não deixam ele trabalhar. Não, é porque ele não presta. Bolsonaro não vale nada. E quem votou nele devia se confessar. Pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu, porque elegeu um bandido para pôr de presidente. Aqui o que você tem basicamente é um padre católico falando sobre o Bolsonaro, falando sobre como é inconcebível, e aqui está um conceito, uma noção que eu já falei várias vezes para vocês aqui, como é inconcebível que alguém que se diga cristão tivesse ou votado no Bolsonaro ou ainda apoie esse sujeito hoje, 2020, julho. Porque a mensagem de campanha do Bolsonaro, a carreira política dele e a presidência dele é essencialmente anticristã. É uma mensagem de intolerância, uma mensagem de ódio, uma mensagem de perseguição de opositor político. É uma mensagem que extrai os piores sentimentos e as piores forças que existem no ser humano. Então o padre diz ali que quem votou no Bolsonaro, quem ajudou a pôr esse homem no poder, cuja especialidade dele é matar segundo ele próprio, e esse é o título do meu livro. Se você não conferiu ainda, confira, porque são tópicos que eu abordo nesse livro, que é uma coletânea de artigos publicados ao longo de 1 ano e meio. A especialidade dele é matar, e nessa pandemia ele está exercendo justamente essa especialidade dele, que é matar pela negligência, que é matar pela omissão, que é matar ao propagar desinformação para as pessoas e contribuir para que brasileiros saiam às ruas, como a gente tem visto agora cenas bizarras, assustadoras, de brasileiros se aglomerando por aí, sem o menor respeito pela própria vida e pela vida alheia. Então o Padre Edson diz que quem votou no Bolsonaro deveria se confessar. E aqui eu vou insistir em 2 pontos principais. O primeiro deles tem a ver com a mensagem essencial do cristianismo, que é de amor ao próximo. Essa é a mensagem mais básica do cristianismo, gente. Se você lê os evangelhos, e certamente quem é cristão já deveria ter feito isso algumas vezes, ou já fez isso algumas vezes. Se você lê os evangelhos, a mensagem central é o amor ao próximo, é de tolerância. Jesus, se houvesse vindo hoje, ele não estaria caminhando junto com políticos, ele não estaria caminhando com os poderosos, com o Paulo Guedes, ou com o Bolsonaro, ou com essas pessoas que estão no poder. Ele estaria junto com moradores de rua, ele estaria junto com pessoas que precisam de apoio, que é o que ele fazia na época dele. Ele estaria com prostitutas, como foi na época dele. Se você lê os evangelhos, você vê justamente isso. Jesus andava junto com os excluídos. Ele não andava com os poderosos, ele andava com os excluídos. Justamente os mesmos grupos que hoje são excluídos por essa elite política ou econômica brasileira. A gente viu o vídeo recente aqui da Bia Dória falando dos moradores de rua. Essa mensagem é essencialmente anticristã, porque era justamente esse segmento social com quem Jesus falava. Ele curava leprosos, ele acolhia aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade judaica da época. E denunciava a hipocrisia dos fariseus e saduceus. Denunciava a hipocrisia dos escribas, de quem estava ali controlando o templo de Jerusalém. A denúncia central do cristianismo é que tinha um bando de abutres dominando a religião judaica, que achavam que eram puros, que achavam que eram justos, que achavam que eram, os detentores da porta para o céu, mas que na verdade estavam mais distantes da religião do que os excluídos. Eram hipócritas. Hipócritas. Essa é uma palavra que aparece muito nos evangelhos. Hipócrita. E era um modo como Jesus denunciava essa cúpula que havia na época. E se um cristão, seja católico, seja evangélico, se um cristão não entendeu essa mensagem, ele não entendeu nada do cristianismo. Ele não entendeu nada da mensagem de Jesus. Porque, como eu disse, essa é a base, essa é a essência do cristianismo. É a tolerância, o amor ao próximo, o desapego, o sacrifício, a caridade. Esses são os pilares do cristianismo. Ou deveriam ser, pelo menos, né? E daí uma outra coisa que eu vi muita gente falando, mas muita gente falando em relação a essa frase do padre, foi que política e religião não deveriam se misturar. Bem, hipoteticamente, também em tese, talvez devesse ser assim. De fato, política e religião talvez não devessem se misturar, porque política fala de uma coisa, fala da prática terrena de interações humanas
na cidade, na comunidade, no país, e a religião seria, em tese, pelo menos também hipoteticamente, a relação, a interação humana no pós-morte, com a divindade, com o sagrado. Em tese. Mas na prática nunca foi assim. Na prática nunca foi assim mesmo. Sempre estiveram interligados a religião e a política. Basta de pensar, por exemplo, voltando aqui aos evangelhos, e supondo que sejam fidedignos, né, porque essa é outra questão, na verdade, supondo que os evangelhos relatassem de fato como as coisas aconteceram, a crucifixão de Jesus, o fato dele ter sido punido com a pena capital para ser crucificado, foi um ato político. O nascimento do cristianismo está intimamente vinculado com a política. Porque a crucifixão, gente, era uma das penas mais humilhantes e brutais que havia no Império Romano. Era realmente uma pena vergonhosa. Tanto que a palavra excruciante, para se referir a uma dor insuportável, vem de crucifixão. Era excruciante. Você estar crucificado era uma dor excruciante. Era uma dor indescritível. As pessoas punidas com a crucifixão ficavam dias, às vezes, crucificadas, nuas, sendo humilhadas publicamente, expostas para o público, para que servisse de exemplo, e era uma punição capital para os piores crimes do Império Romano. De acordo com os evangelhos, a plaquinha que indicava o crime de Jesus era o rei dos judeus. Então ele foi condenado porque, na visão dos romanos... Bem, os evangelhos nesse sentido, eu não sei se a gente pode considerar como se fosse fatual, mas supõe-se que ele tenha sido condenado porque, de algum modo, ele representou uma ameaça à ordem social romana. Era conhecido como rei dos judeus, era conhecido como Messias, e isso, na Páscoa, seria uma ameaça à estabilidade da região. Então Jesus é crucificado como um insurgente. Ele é crucificado como um traidor do Império Romano. Como alguém que poderia levar, talvez, uma insurreição na região. A punição de Jesus é uma punição política. Ele foi crucificado porque ele representava uma ameaça política ao establishment romano. Então, como eu disse, desde cedo, desde o cristianismo, a relação entre política e religião já estava ali, estabelecida. Talvez Jesus não se pensasse como um líder político, embora fosse, que também a mensagem que ele passava tinha a ver com isso, com uma mudança drástica, não apenas do ser humano, mas da relação do ser humano com o mundo, e isso tem um impacto político, certamente, mas ele era visto como um líder político. Ele foi crucificado e morto porque ele era um líder político na cabeça dos romanos. E ao longo de toda a história do cristianismo, principalmente depois que Constantino adota a religião como oficial do Império Romano, o vínculo entre cristianismo, entre religião e política sempre foi muito próxima. Só para você ter uma ideia, os papas coroavam reis e imperadores. Carlos Magno, por exemplo, foi coroado pelo papa da época. O vínculo entre papas, entre sacerdotes, entre padres, entre bispos e a política sempre foi muito próxima. A religião, ela é um tremendo elemento político, isso antes do cristianismo também. Em alguns povos antigos, a religião era estatal, então assim, o Estado estabelecia os locais de culto, de templos, rituais, ou seja, o vínculo sempre esteve aí. E hoje em dia também está, né? O padre não pode se manifestar sobre isso, não pode ter relação entre religião e política. Mas você tem um monte de pastores eleitos, gente. Você tem um monte de pastores que estão no Congresso hoje. Você tem a Damares, que é uma pastora evangélica dentro do governo Bolsonaro. Você tem pastores, bispos evangélicos que apoiam o Bolsonaro e que usam os seus templos como local de arrebanhamento político. Rebanho eleitoral. Fizeram isso na campanha do Bolsonaro. Você teve o Bolsonaro na Marcha para Jesus, fazendo arminha em cima do palanque. É muito bom estar entre amigos, melhor ainda quando esses amigos têm Deus no coração. Porque assim agora nós somos irmãos. Junto com pastores. Talvez, idealmente, de fato, talvez no mundo fantástico da imaginação, não haveria essa relação, não haveria esse vínculo. Mas há e sempre houve a relação. O fato de o padre vir aqui condenar o Bolsonaro, dizer que o Bolsonaro, sabe, é uma figura perversa, ele não falou esse termo, ele falou outro termo ali, mas falar que é uma figura perversa é um papel que a igreja exerce, sim, de crítica política. E a igreja católica, gente, ela é muito plural, na verdade, né? A gente tende a pensar as religiões como algo monolítico, né? Tipo um bloco fechado, mas a igreja católica, particularmente, ela é muito diversificada mesmo. Você tem as mais diferentes correntes de pensamento político mesmo no interior da própria igreja, especialmente na América Latina,
quando você tem padres, você tem sacerdotes e que olham a profunda desigualdade que há na região e que se indignam com isso e passam a criticar e passam a combater isso também. Movimentos católicos, por exemplo, de apoio a grupos excluídos. E ao mesmo tempo você também tem uma ala da Igreja Católica que é extremamente elitista, ou que pensa, de fato, que a igreja tem que ser descolada das questões mundanas, que não tem que se preocupar com política, ou que acaba favorecendo, de fato, a elite, os poderosos. Então tem de tudo, na verdade. Tem padres, tem católicos que não querem se vincular com questões políticas e tem alguns que se envolvem sim, tanto para ajudar os excluídos, que seria a mensagem essencial do cristianismo, quanto aqueles que se unem para ajudar os poderosos. Um dos que fez isso de ajudar os excluídos foi o Francisco, São Francisco de Assis. Alguém que foi lá e foi ajudar leprosos, que foi ajudar famintos, que foi reconstruir a igreja a partir das suas bases mais essenciais da mensagem de Jesus. Se vocês assistirem ao filme Dois Papas, do Fernando Meirelles, você vê esse embate. Você vê o embate entre um Papa novo, que é o Bergoglio, que é o Papa Francisco, que vem seguindo esses passos, né, que vem tentar retraçar esses passos do São Francisco. Você vê um Papa que tem essa visão bastante mundana da religião, na verdade, né, de apoio aos pobres, de apoio aos excluídos, de alguém que trabalhava com essas pessoas na base da sociedade. E, por outro lado, um outro Papa que era o Ratzinger, que era o Bento XVI, que tinha uma visão menos mundana da religião, né? Mais descolada dessas questões mundanas, e ao mesmo tempo que também favorecia uma visão mais elitista da religião. Nesse filme, você vê de fato esse embate entre esses dois mundos, entre essas duas visões de religião, entre essas duas visões de catolicismo. É claro que não é a única religião, a única vertente cristã que tem esse tipo de embate. Você tem também esse tipo de embate dentro das vertentes protestantes, neopentecostais, de pastores que se recusam a pensar em sua igreja como uma igreja da elite, que pensam em sua igreja como uma igreja dos excluídos. Essa fala do Padre Edson tem a ver com a mensagem essencial do cristianismo, como eu disse no começo, que é de amor e de tolerância, mas principalmente de acolhida dos mais fragilizados, que é o oposto do que simboliza o governo Bolsonaro. Quando ele fala ali que quem votou no Bolsonaro tem que se confessar, é porque os valores, o conjunto de valores que o Bolsonaro representa, isso aqui é um ponto central também do meu livro, Minha Especialidade é Matar, o ponto central da ideologia bolsonarista, daquilo que ele diz, é de violência, é de intolerância. E isso são valores contrários, pelo menos em tese, como eu disse aqui, aos valores centrais da religião. E repito aqui, quem não entendeu a mensagem original do cristianismo não entendeu mais nada. Segue puramente por formalidade o cristianismo. Porque, por exemplo, uma das frases bíblicas que você tem ali é amar o próximo como a ti mesmo e amar até mesmo seus inimigos. E isso é muito difícil. É muito fácil amar seus parentes, seus amigos, pessoas próximas. O difícil é amar quem é diferente de você. É amar quem está te atacando muitas vezes. Alguns diriam que é até impossível fazer isso, que só santos fazem isso. Mas, de qualquer maneira, a prática da religião, qualquer que seja, e isso vem de alguém que não é religioso, justamente porque eu vi essa hipocrisia diária dos religiosos. A prática diária da religião é muito mais importante do que você diz. É muito mais importante do que você acha que você acredita. São os atos, são os feitos que representam alguma coisa. Dizer que você acredita, sabe, na mensagem de Jesus, não vai te salvar se você espera salvação. O que vai te salvar, se houver um céu e um inferno depois, é a caridade, o amor ao próximo, a tolerância, que é a essência do cristianismo. Eu não tenho ideia de como é a pregação do Padre Edson. Nunca tinha ouvido nada dele antes. Então não sei o que ele pensa em outras questões. Não sei se esse é um tema recorrente dele, a questão política. Mas eu já fui em várias missas nas quais a mensagem do padre era essencialmente política. Porque não tem como descolar uma coisa da outra. Quem é fiel de uma religião também é um agente político. E o padre, ou o pastor, ou o líder religioso também é um líder político, de certo modo. No mundo real isso aqui. Como eu disse, no mundo ideal talvez não devesse ser, mas no mundo real é. E a religião sempre esteve vinculada com a política. Basta estudar um pouco a história do Ocidente. Se você estudar a história da Europa da Idade Média, você vai ver como os líderes religiosos estavam sempre interferindo na política. As Cruzadas foi uma campanha essencialmente política religiosa para retomar a Terra Santa. As maiores atrocidades políticas foram cometidas em nome de religião. Então sempre esteve uma coisa vinculada à outra. Eu quero saber o que você pensa sobre essa fala do Padre Edson, se você tinha visto ontem isso, porque foi circulando o dia inteiro essa frase. Se você, como religioso, consegue separar a religião da política,
Eu acho muito difícil pensar uma coisa separada da outra, porque os nossos atos cotidianos, a arte é política, a religião é política. Isso não porque a gente queira, mas é porque é inevitável muitas vezes. Como você vê essa relação entre uma coisa e outra? Se você acha que é possível separá-las, me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixe o joinha, assine o canal. Confira o meu livro que está na pré-venda da Cota Editorial, vai começar a entregar já em breve, já está na gráfica, já vai começar a entregar em breve. Minha Especialidade é Matar, que fala sobre Bolsonaro, também conta essa relação aí entre retórica bolsonarista e como isso, de fato, acaba estimulando ódio, intolerância, preconceitos. Me diga o que vocês pensam aqui, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.